cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora a Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre as novas e velhas manifestações urbanas, de como as mudanças se dão a partir da entrada das redes sociais na organização dos protestos espalhados pelo Brasil e mundo afora. Aliás, não foram poucos os que, pelos meios de comunicação, exprimiram suas perplexidades diante das manifestações de junho e julho deste ano. De onde vieram e por que vieram, se os grandes problemas que sempre atormentaram o país estão com soluções mais ou menos encaminhadas. Por exemplo, desemprego, inflação, violência urbana e no campo, que estão de uma forma ou de outra sendo tratadas pelos governos. Além da corrupção nas esferas governamentais e o desacerto na economia brasileira, onde estaria de fato o grande problema do Brasil que levou uma multidão às ruas? E mais, será que as pessoas pegaram o gosto por protestar gritando rua fora? Entender as novas e velhas formas de manifestação é um assunto que o nosso convidado de hoje, professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional, Marcos Matede, irá tratar. O que precisa ser visto na forma de manifestações que se estende e começa e se estende pela internet? Matede, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania. Boa noite a todos. Bom, essa é uma questão que até agora a gente está se perguntando, existem algumas hipóteses. A primeira coisa que chama atenção, evidentemente, é a intensidade e magnitude dos protestos, né? Protestos sempre existiram no Brasil, né? A gente pode traçar uma continuidade, né? Uma linha de sucessão entre, por exemplo, a Marcha dos 100 mil, na década de 60, as diretas já, o Fora Collor e essas mobilizações. Mas o que chama atenção é que ela se capilarizou para todas as cidades, em pequenas cidades, por exemplo, Pomerode, Timbó, que não tem tradição em manifestações, também se organizaram e fizeram isso. Uma segunda característica das manifestações é que elas não têm um porta-voz e elas não têm uma pauta específica. Ou seja, elas são expressão de um certo mal-estar, de uma insatisfação. Então, eu acho que essas duas características é que chamam a atenção. E é preciso observar também, eu acho que olhando também para nós, para a academia, que a gente sintomaticamente não conseguiu detectar, os sismógrafos acadêmicos, digamos, que não conseguiram perceber a onda que se formava, né? Ou seja, o tipo de intensidade que tinha isso. Existem algumas metáforas que a gente pode utilizar para descrever isso. Eu acho que a mais interessante é a de um sintoma viral, né? Ou seja, você tem um mal-estar, né? Você tem um vírus, que é essa sensação de insatisfação. E se o corpo está debilitado, né, se ele está frágil, a insatisfação é um vírus oportunista, ele entra. E ele é localizado. Onde é que ele ocorre? Ele começa a ocorrer nas grandes cidades, né? E como o tipo de tratamento, a intervenção do Estado, ela não foi satisfatória, né? Aquilo que era uma endemia localizada, né, se expande para uma epidemia, né? E depois, agora, você tem as estratégias de confrontação. Mas eu acho que essa ideia de uma onda viral, eu acho que ela dá um pouco conta do caráter fenomênico, do ponto de vista metafórico, né? Por mais que a transposição de metáfora seja perigosa nesse sentido, mas eu acho que ela dá conta. Se a gente olhar, por exemplo, a repercussão que alguns posts têm, né, na internet, de 3 semanas atrás para agora, eles têm diminuído, entendeu?
tipo de compartilhamento, tipo de comentário, o número de curtidas e assim por diante. Eu mesmo tenho feito um experimento nesse sentido. Mas é preciso lembrar que há 3 anos atrás, no FURB Federal, quando a gente botou 10 mil pessoas caminhando na chuva, a Marcha dos Guarda-Chuvas, a gente fez isso com um grupo no Facebook. Ele montou um grupo ali, né? Exatamente. E teve uma repercussão enorme. E eu comentei com os meus colegas, inclusive, que aquilo me chamou bastante atenção. E a hora que tivesse uma freada, um tranco econômico, isso ia se alastrar pelo Brasil de uma forma bastante surpreendente. Aliás, tu falou isso aqui no Cidadania. Exatamente. Você lembra que a gente comentou isso? A gente comentou aqui, a gente falou. Então, eu acho que pelo Brasil afora, nós devemos ter tido uma série de mobilizações e de indicações desse tipo de coisa. Porém, né, depois desse período, a coisa ganhou essas proporções. Então, eu acho que são essas 3 características. Né? Eu acho que a primeira, a intensidade e magnitude dos movimentos, né? Ou seja, que se alastram do centro para a periferia. Segundo, a ideia é que não tem porta-voz nem um conjunto de demandas específicas. A pessoa vai para o direito dos animais até passe de ônibus, ou seja, a pauta é muito ampla. Um canal E terceiro, essa ideia do sistema viral, de uma onda muito intensa e muito rápida. Aliás, o que quer todo mundo aí? Fica claro o que se quer de fato, porque, como você mesmo coloca, né, tem ali, né, tá muito líquido isso, né, tá muito, não tem algo palpável, difuso, tá muito difuso, tá fumê esse vidro, né? O que queres? Assim, uma interpretação possível, né? A ideia é o seguinte: você, nos últimos 12 anos de governo, você teve uma ampliação significativa da classe média, ou seja, a saída da pobreza e a entrada na classe média. Você tem os 2 tipos de classe média: a tradicional, no caso, a classe média instituída, né? E a nova classe média, o grupo C, que se chama, né? A classe média C. Então, a ampliação da classe média acompanha também, vem junto também o que? Uma exigência maior por serviços e por demandas específicas, né? Então, é quase que esperado, ou seja, que com o aumento da classe média, né, do número de pessoas da classe média, a gente passou eu acho que de 38 para 56, se não me falha os dados, então um aumento significativo, quase 20 milhões de pessoas, né? E isso pressiona mais, sobrecarrega mais o processo de representação política por serviços de melhor qualidade, principalmente transporte, saúde e educação. Né? Era quase que esperado isso. Né? E desse pessoal todo que está, né, que tá protestando, desse pessoal que está na rua, daqui para frente, Mated, o que pode acontecer? O que a gente pode esperar daqui para frente em termos de manifestações? Eu sei que uma coisa está posta, os governos estão todos, né, com as orelhas muito em pé, né? Eu acho que 3 coisas, eu acho que são significativas e importantes. A primeira delas é a ideia, o sentido pedagógico dos manifestos. Das manifestações. Ou seja, as pessoas aprenderam que se juntando elas conseguem. E principalmente as periferias, né? Ou seja, as áreas que eram menos marginalizadas. A gente tem que lembrar que o Estado só tem 2 formas de confrontação de demanda. Ou ele coopta, ele leva para dentro e cria uma política específica, né? Caso dos negros, homossexuais e assim por diante, né? Índios, vai criando políticas específicas, ou ele reprime. Agora, esse tipo de mobilização, ele sinaliza o quê? Se você não é atendido, você junta 100 mil pessoas no centro de São Paulo, e isso já tem uma repercussão extremamente grande do ponto de vista político. O segundo elemento, as periferias entenderam isso. Né? Eu acho que as pessoas menos favorecidas, os setores populares, as áreas mais carentes, que entenderam essa lição. Né? E eu acho que o terceiro elemento que é importante é uma sinalização de que a
gente precisa aprofundar a democracia e os canais de expressão de demandas, né? Ou seja, você elege uma pessoa e ela desaparece por 4 anos, retorna, ou seja, você delega muito poder, você não tem um sistema de controle dos representantes políticos. Lembrando sempre que é uma espécie de uma crítica, não somente do legislativo, mas também do executivo e do judiciário ali. A gente aponta... Está sobrando para todo mundo, né? Exatamente. A gente aponta muito para o legislativo, né? Mas o que está em foco também é o executivo e o judiciário, né? O Matede, uma coisa que eu acho interessante nessas manifestações é que não está muito claro se, né, a gente está acostumado com as manifestações tendo ou é de direita ou é de esquerda. Para que lado está pendendo essas manifestações, se é que penderam para algum lado? Eu acho que as manifestações elas surpreenderam a direita e a esquerda. Se a gente pegar, assim, olhar a história, o estupim, né, a toalha na cama, a gota d'água foi produzida por um grupo de esquerda, né, que é o Movimento Passe Livre, né, ou seja, tradicionais de esquerda. Mas depois, o que aconteceu? A classe média se sentiu mobilizada, se sentiu convocada por isso, né? E no início a gente percebe o quê? Os porta-vozes da direita. Eles foram contra os protestos. A gente pode pegar, por exemplo, as declarações do Jabor, da imprensa e assim por diante. E as lideranças de esquerda, por exemplo, a esquerda acadêmica e todos os grupos, eles foram a favor. À medida que a onda de protestos aumentava, o que você tem? Você tem uma mudança de postura da direita, não é? Porque eles percebem que as mobilizações são contra o atual governo. E você tem um retrocesso da esquerda. Então, ou seja, as manifestações elas têm de tudo. E elas têm uma característica que elas têm um corte apartidário. E elas são, anti-institucionais. Né? Eu não sei se a gente poderia usar essa clivagem direita e esquerda. Né? Eu acho que não diz mais muita coisa. Está cruzado, né? Tá cruzado. Exatamente. Ou seja... como você tem gente de esquerda, você tem gente de direita. Olha só, nós vamos fazer um rápido intervalo e, na volta, vamos fazer um olhar desses manifestos na questão política. Né? Vamos tentar pensar as eleições que se aproximam. Já voltamos.